todos. Na aula de hoje nós trabalharemos o tema Formação do Estado de Minas Gerais. Descoberto o Brasil em 1500, o processo de ocupação do território ele vai começar pela porção litorânea, mas vai ser somente a partir do século XVIII que vão começar as tentativas sistemáticas de adentramento para o território do interior. Inicialmente, o povoamento brasileiro no século XVI ele vai se limitar a territórios litorâneos próximo ao Oceano Atlântico e no litoral do Nordeste e na parte do recôncavo baiano, onde vão se instalar as lavouras de cana-de-açúcar. Nessa época, o açúcar é um dos principais produtos de exportação, então esse processo de ocupação e, consequentemente, da exploração para plantio da cana-de-açúcar, ele acontece naquela faixa que inclusive é delimitada pelas capitanias hereditárias, que são os vários lotes de terra divididos entre reinóis portugueses, cujo objetivo foi que se impulsionasse a colonização e o desenvolvimento das terras recém-descobertas. No século XVII acontecem as primeiras expedições. Essas expedições elas já têm claramente o objetivo de adentramento do território e elas têm um duplo objetivo. Primeiro, que é a busca por ouro e metais preciosos dentro da política metalista que Portugal desenvolvia nessa época, e o segundo objetivo é a caça de índios, a captura de índios para trabalho nas futuras plantações e nas vilas que se formariam a partir dessas expedições. No século XVIII, há um grande aumento, há um surto demográfico, um grande aumento da população do território, e esse surto demográfico ele vai ser favorecido, ao mesmo tempo ele é causado pela notícia das descobertas de ouro e pedras preciosas na região de Minas Gerais, Mato Grosso e Bahia, além de Goiás. Essas descobertas sobre ouro elas vão trazer um surto demográfico sem precedentes em toda a colônia, em toda a América Portuguesa, e vários historiadores defendem que em menos de 10, 20 anos convergiram para cá milhares de pessoas em busca dessas riquezas trazidas pela mineração. Sobre a ocupação do estado de Minas Gerais, as primeiras notícias sobre ouro, sobre metais, sobre descobrimentos auríferos na região, elas datam do finalzinho do século XVII. Em 1693, um bandeirante paulista chamado Antônio Rodrigues Arzão, natural de São Paulo, ele tinha se aventurado à caça de índios, e aí ele vai descobrir ouro pela primeira vez em Minas Gerais, na região próxima ao que hoje é a cidade de Itaverava. Essa ocorrência dessas jazidas auríferas, ela se dá ao longo da Serra do Espinhaço, e a Serra do Espinhaço, em termos geográficos, ela vai ser um dos grandes obstáculos para desbravamento e para a posterior colonização do estado de Minas Gerais. A gente sabe que a Serra do Espinhaço é uma grande cadeia rochosa e os paulistas, principalmente, que foram os primeiros que chegaram em Minas Gerais, para eles chegarem aqui, eles têm que transcorrer essa barreira que é geográfica. Em 1696 é encontrado ouro em Ribeirão do Carmo, atual cidade de Mariana, e em 1697 uma bandeira liderada por Antônio Dias de Albuquerque, acompanhada de um capelão, o padre João de Faria Fialho, eles encontram um ribeiro no qual continha ouro. Esse local ele viria posteriormente se tornar Vila Rica e futuramente Ouro Preto. A notícia desses descobrimentos ela vai se espalhar e vai arrastar grandes ondas migratórias não só da colônia, mas também de Portugal, e várias pessoas vão se deslocar em função da atividade mineradora e vão reorganizar o espaço, dando surgimento a novos centros econômicos num processo de crescente urbanização e ocupação da terra. Na primeira metade do século XVII, que é o início do
do período da mineração, a principal característica comum às pessoas que convergiam para a região das minas era essa vontade de enriquecimento fácil a partir da atividade mineradora, e nessa época não houve nenhum princípio para a organização do espaço urbano. No entanto, com o passar dos anos e com as crescentes notícias sobre achados de minas e jazidas minerais, a coroa portuguesa ela vai tentar uma série de ações no sentido de organizar a sociedade e, ao mesmo tempo, obter o maior controle possível da região aurífera. E sobre esse grande crescimento, entre 1670 e 1720, a gente tem a fundação de 8 vilas mineiras. As principais vilas mineiras do período são fundadas nessa época: Mariana, Vila Rica, Sabará, e isso vai causar um grande, como eu já disse anteriormente, esse grande surto demográfico em relação à busca pelo ouro e pelas pedras preciosas. Essa intensa atividade migratória dirigida para a região e a divulgação sobre os achados auríferos já noticiados em Portugal, eles vão permitir a ligação de vários caminhos, inclusive de várias outras expedições já com o objetivo de abrir caminhos para outros locais em relação ao restante da colônia e também em relação ao restante da América Portuguesa. E apesar da tentativa do governo português dos anos iniciais de se obter um controle maior sobre a região, isso só vai ser possível a partir de 1720 com o desmembramento da capitania. Até então, a região das Minas ela pertencia à capitania de São Paulo, e aí só em 1720, aí depois de alguns conflitos, inclusive com portugueses e paulistas, é que a capitania de Minas Gerais ela vai ser criada através de um documento régio. Quando a gente fala sobre a sociedade que se estabeleceu nesses primeiros anos, nesse primeiro momento de ocupação, a gente tem que pensar que é uma sociedade em formação. Ela é caracterizada pela ocupação dos territórios recém-descobertos e os laços sociais eles estão muito relacionados à presença da Igreja Católica. É importante a gente salientar que do período que o ouro é descoberto, do final do século XVII até 1711, quando Ouro Preto é elevado à vila, a coroa portuguesa ela não faz a sua presença de imediato, e nesse primeiro momento, toda a organização da vida social, das festas e do próprio assistencialismo às pessoas era fornecido pela Igreja Católica. Isso vai fazer com que algumas peculiaridades vão se impor a essa região, causando um intenso fluxo migratório e a convivência de diversos grupos distintos, brancos, negros e mestiços com o passar dos anos. Embora em termos de estrutura social, essa sociedade está inserida no antigo regime, cuja sociedade é marcada pelas divisões estamentais e pela ausência de mobilidade, o que a gente vê, o que se percebe em Minas Gerais da época, é que principalmente por conta da riqueza proveniente da mineração e pela ausência de mulheres brancas para casamento na região, o processo de mestiçagem ele vai ser muito intenso. Então, por mais que fosse condenado pela Igreja Católica, era muito comum na região que um branco ele se unisse a uma mulher negra, embora o contrário também, a documentação que comprove que o contrário também aconteceu, mas é importante a gente salientar que essa vai ser uma sociedade com características muito distintas do restante da América Portuguesa. Ela vai ser uma sociedade híbrida, onde essa ascensão social e o deslocamento dentro da estrutura social ela vai ser permitida principalmente através da riqueza trazida pelo ciclo do ouro. No início do processo de ocupação, várias famílias brancas de paulistas elas se estabelecem na região das Minas e vão fundar propriedades em algumas localidades, ao mesmo tempo que do próprio litoral vêm inúmeras famílias que se deslocam para a região das Minas. No entanto, o maior contingente populacional ele vai vir de Portugal,
E dentre essas pessoas que convergiam para cá, o predomínio eram de cristãos novos ou mesmo judeus vindos da Holanda. Até 1720, a população era quase que exclusivamente formada por homens brancos e solteiros, e como eu já disse anteriormente, pela falta muitas vezes de mulheres brancas para casamento, era muito comum que esses homens se juntassem a escravas e posteriormente a mulatas, e isso foi permitindo um processo de miscigenação muito grande, o que não acontecia em outros locais da América Portuguesa. A partir de 1750, a gente tem o declínio da produção aurífera e a necessidade de um novo direcionamento para a economia. Esse novo direcionamento ele vai ser perceptível através da inclusão do plantio de gêneros alimentícios e da atividade pecuária. Ao mesmo tempo, começa um processo de desbravamento do restante do estado, do outro interior que ainda não havia sido desbravado. Como a gente pode citar a parte sul e a parte centro-oeste de Minas. No século XIX, nós temos a influência do pensamento positivista, de negação a esse passado colonial, que ele passa a ser visto como um atraso, como algo que deve ser sobreposto. E aí, nesse sentido desse discurso positivista, a gente tem, em 1897, a inauguração de Belo Horizonte como a nova capital. Nesse sentido, ao contrário de Ouro Preto, que havia sido capital, a cidade moderna, a cidade pensada pelos republicanos, ela vai obedecer aos novos cânones urbanos, ao urbanismo que está nascendo nessa época. Então a gente vê, até em relação ao traçado da cidade, uma série de diferenças. Se em Ouro Preto, na cidade colonial, a gente tem as ruas tortuosas, a gente não tem muito o espaço ele não é muito bem estabelecido. Na cidade moderna, e aí Belo Horizonte vai ser um belo exemplo, a gente tem a questão das ruas largas, dos bulevares, das avenidas e das praças. Ao mesmo tempo, inaugura-se um novo padrão de sociabilidade. Se na sociedade colonial, se na antiga Ouro Preto, os laços sociais dessa sociedade patriarcal eles estavam ligados à questão da casa e à figura masculina, a figura do pai, na cidade moderna a gente tem uma transferência de padrão de sociabilidade para a praça. E aí, acompanhando a evolução social, a gente percebe também que é o início do aparecimento do cinema, dos cafés. Então as pessoas, nessa época, elas estão inaugurando um novo padrão de sociabilidade. No século XIX, a gente tem o desbravamento do interior do estado sul de Minas, a região norte de Minas, leste e oeste do estado. Isso vai culminar no século XX com também processo de industrialização. Processo esse que vai trazer uma série de incentivos a atividades turísticas. Se até então o que era muito conhecido do estado de Minas eram as cidades históricas ligadas ao ciclo do ouro, a gente vai ver o aparecimento de uma série de roteiros, uma série de programas turísticos ligados a outras regiões do estado, ao sul, à região central e também ao norte de Minas. Em relação à cidade de Pinhuí, a história da cidade remete a 1731, pela exploração de um bandeirante paulista chamado Batista Maciel. Em 1703, a Picada de Goiás, que era uma expedição para abrir caminhos até Goiás, ela vai cortar a região e vai começar a distribuir as primeiras sesmarias, e de acordo com uma documentação sobre esse período, já há relatos sobre uma mineração na região por volta de 1740, de 1750. Com a descoberta do ouro e a posse do arraial e as crescentes notícias das descobertas, essa região ela vai ficar subordinada à Câmara de São João del Rei. Isso vai vigorar até 1840. Em 1841 ela é elevada à categoria de vila. Em 1868, ela vai ter a sua emancipação política e vai passar à categoria de cidade. Bem, essa foi a nossa segunda aula. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.